Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos. Estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Só recordando, em relação ao coronavírus, os cuidados que precisamos ter. A melhor proteção é sempre a prevenção. Além disso, estudante, gostaria de relembrar a você do uso da máscara adequadamente. Máscara cobrindo sempre boca e nariz. E o distanciamento social que precisamos manter. Ok, estudante? Só para relembrar, não é mesmo? Vamos para mais uma aula de matemática. Iremos trabalhar multiplicação e também divisão. Um tempinho para que você providencie aí o seu material. Em nossas últimas aulas, estudante, conversamos a respeito de multiplicação. E você já sabe que a multiplicação, ela nada mais é do que a forma mais simples de adicionarmos quantidades iguais. Já vimos várias atividades envolvendo a multiplicação. E trago mais uma para nós finalizarmos esta questão da multiplicação. Vamos ler, estudante? Pedro percorreu 160 metros dando 3 voltas na pista. Se ele der 6 voltas nessa pista, quantos metros vai percorrer? Ele deu 3 voltas na pista, percorreu um trajeto e agora nós queremos saber quanto ele irá percorrer se ele der 6 voltas nessa pista. O que você acha, estudante? 3 voltas correspondem a um total de 160 metros. E 6 voltas? 6 voltas é um total de quanto? Observe, estudante, que nós já conversamos nas aulas anteriores a respeito do dobro. Quando nós pensamos em 3 voltas e em 6 voltas, nós sabemos que o 6 é o dobro de 3, pois 3 vezes 2 dá um total de 6. Se nós queremos saber quanto o Pedro irá percorrer em 6 voltas e nós já temos a quantidade em relação a 3 voltas, só precisamos também calcular o dobro dessa distância já percorrida pelo Pedro. E é aí que eu vou deixar a você o desafio.
Você já tem aí em seu caderno, em aulas anteriores, construímos a tabuada do 2. Retorne às páginas de seu caderno, utilize a tabuada que já foi construída, ela irá facilitar esse cálculo que você precisa realizar. Irei dar um tempinho a você, estudante. Prontinho, estudante? Vamos fazer a conferência? Vou realizar essa multiplicação, o cálculo desse dobro, junto com você. Mas também irei resgatar essa tabuada do 2 que já construímos em aulas anteriores. Só recordando que na tabuada do 2 nós temos os seguintes resultados: 0, 2, 4, 6, 8, o 10, 12, 14, 16, 18 e o 20. E só lembrando que 2 vezes qualquer algarismo é só eu somar esse algarismo 2 vezes. Mas vamos para a nossa resolução. 3 voltas correspondem a 160 metros. Então, iremos multiplicar este 160 metros por 2. Muito bem. Primeiramente, multiplicamos o 2 pelo algarismo que está na ordem da unidade. Então, 2 vezes o 0, nós já sabemos que é 0. Aí, multiplicamos o 2 pelo algarismo que está na ordem da dezena. 2 vezes o 6 é 12. Representamos apenas o último algarismo, o 2, e o 1 vai para aquela ordem que ainda será multiplicada, que no caso de nossa operação é o 1, que está na ordem da centena.
2 vezes 1, 2. 2 mais 1 é um total de 3. Então, sabemos que para percorrer 6 voltas nesse trajeto, o Pedro irá circular por um trajeto de 320 metros. Observe, estudante, que quando nós falamos de multiplicação, estamos sempre aumentando aquele valor que já temos. Mas e se nós quiséssemos saber quanto Pedro percorreu em uma volta? Nós calculamos quanto Pedro percorreu em 6 voltas. Tínhamos a informação de 3 voltas, que corresponde a 160 metros, e queríamos calcular a distância percorrida por Pedro em 6 voltas. Então, multiplicamos, ou seja, nós adicionamos parcelas iguais através da multiplicação. Mas e se a situação fosse diferente? E se quiséssemos saber qual a distância percorrida por Pedro em apenas uma volta? Que operação nós teríamos que fazer? Me ajude aí, estudante, a pensar. Que cálculo faríamos para descobrir quanto corresponde a apenas uma volta e não 3 voltas? O que faríamos? Nós teríamos que partilhar, repartir essa distância percorrida, separar essa distância e distribuir. São caminhos que poderíamos estar encontrando para calcular a distância percorrida por Pedro em apenas uma volta e não 3. E quando pensamos em partilhar, em separar, repartir, distribuir, estamos pensando, na verdade, estudante, em dividir. Esta é o novo tema que nós iremos trabalhar agora. Dividir em partes iguais. Quando falamos em dividir, nós usamos este símbolo da divisão. É o que nós faremos na aula de hoje e nas próximas aulas. Nós iremos repartir, iremos partilhar, dividir, distribuir e separar. Vamos lá? Então trago a você uma nova situação. Joana estuda à noite na EJA e durante o dia ajuda sua família na barraca da feira em seu bairro. Imagino que essa situação não seja muito diferente da sua, estudante. Durante o dia, você trabalha, num trabalho formal ou informal. Muitas das vezes, você trabalha em seu próprio lar, o trabalho que você realiza em sua casa é trabalho, e só temos tempo para estudar à noite. Então, sua situação não é muito diferente da Joana, não é mesmo? Mas vamos ver o que teremos que ajudar a Joana a resolver. Bom, Joana está arrumando 60 laranjas em 6 caixas com o mesmo número de laranjas em cada uma. Quantas laranjas ficarão em cada caixa? Em seu trabalho, situações iguais às da Joana surgem em seu cotidiano, em seu trabalho, em seu lar? Tem situações que você precisa também partilhar alguma coisa? E é nesse momento da partilha, do dividir, do separar, do distribuir, que entra a divisão. Joana está arrumando 60 laranjas em 6 caixas. E em cada caixa precisa conter a mesma quantidade de laranja. Quantas laranjas ficarão em cada caixa? Vou dar um tempinho a você, estudante, para que você registre em seu caderno esta situação e tente encontrar o resultado.
Prontinho, estudante? Sei que você já copiou essa questão e já pensou na solução. Agora vou pensar junto com você e você vai acompanhando aí em seu caderno como foi esse registro que você realizou. Bom, a Joana precisa distribuir, separar 60 laranjas em 6 caixas. 60 laranjas em 6 caixas são bastantes laranjas, não é mesmo, estudante? Então, vamos pensar como é que nós vamos organizar isso aí em seu caderno? Vamos lá? Bom, nós temos as 60 laranjas e nós temos as 6 caixas. E agora, estudante? Como é que nós vamos distribuir 60 laranjas em 6 caixas? Você aí em casa não tinha acesso a 60 laranjas e 6 caixas para sair distribuindo cada laranja em cada caixa, para descobrir depois no final quantas laranjas ficaram em cada uma delas, não é mesmo? Então, você teve que usar alguma estratégia. Qual foi a estratégia que você usou, estudante? Observe que, quando nós pensamos na quantidade de laranjas, que é o 60, 60 corresponde a 6 dezenas. Ó, uma dezena, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas, sabendo que cada dezena corresponde a 10, dá um total de 60.
Então, nós temos 6 dezenas, que é o total de 60, e nós temos que dividir este 60 por 6. Isso quer dizer que em cada caixa eu tenho 10, pois 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. E 50 mais 10 dá um total de 60. Então, você sabe, estudante, que em cada uma das 6 caixas vai haver um total de 10 laranjas. Muito bem, mas ainda pergunto a você, estudante, já temos o resultado. 60 dividido por 6 dá um total de 10. Mas aí em seu caderno, você também fez esta soma? Pensou mentalmente e apenas respondeu? Porque acredito que seja o momento de nós encontrarmos este resultado através da operação da divisão. E para isso nós precisamos entender como é o algoritmo desta divisão. Vou demonstrar a você, estudante. 60 dividido por 6. Pense que quando nós queremos adicionar, colocamos o 60 e o 6 e usamos o sinal da adição. Quando queremos subtrair ou multiplicar, usamos os dois valores e acrescentamos o sinal ou da subtração ou da multiplicação. Agora nós queremos dividir. Então, vamos representar ali o 60 dividido por 6. E aí tem algumas informações que são muito importantes, estudante. Quando pensamos no 60, que é a quantidade de laranjas, precisamos memorizar que este 60, numa operação de divisão, ele representa o dividendo, ou seja, o valor que será dividido. Então, o 60, que é a quantidade de laranjas, corresponde ao dividendo. O valor por quem nós iremos dividir é o 6, que é a quantidade de caixas. Temos 60 laranjas para serem distribuídas em 6 caixas. Esse 6 se chama divisor. Então, o valor que será dividido se chama dividendo. O valor por quem iremos dividir é o divisor. Mas já sabemos o resultado, não é mesmo? De que 60 dividido por 6 é igual a 10. Observe aonde na nossa operação de divisão nós indicamos o resultado. Esse resultado, ele vai logo abaixo do divisor, ou do que chamamos de chave, que é o sinal que usamos quando organizamos essa operação de divisão. Mas este valor que encontramos, nós multiplicamos ele por este divisor. Já sabemos que o resultado é 10. Acontece que 10 vezes o 6, ou 6 vezes o 10, 6 vezes o 10, volta no que nós já temos aqui, ó. 6 vezes o 10. Nós temos aqui, ó, 6 vezes as nossas dezenas. Cada dezena eu tenho 10. Já sabemos que 6 vezes 10 dá um total de 60. Então, quer dizer que as 60 laranjas serão distribuídas nas 6 caixas e nenhuma laranja ficará de fora, pois a divisão ela é uma divisão exata. Todas as 60 laranjas foram distribuídas nas 6 caixas. Isto quer dizer que abaixo do nosso dividendo nós vamos representar o resto, que no caso de nossa divisão, como todas as laranjas serão alocadas nas caixas, não ficará nenhuma de fora, o nosso resto é 0. Tudo bem até aí, estudante?
Então, retomando, reforçando com você. O valor que iremos dividir, que corresponde à quantidade de laranjas, ele se chama dividendo. O valor por quem iremos realizar essa divisão, que no caso de nossa situação é a quantidade de caixas, se chama divisor. Bom, o resultado que nós já sabíamos antes mesmo de começar essa operação, ele também tem um nome específico na nossa operação de divisão. Ele se chama quociente, com Q-U-O, quociente. E o resto, que no caso de nossa divisão é o zero, pois todas as laranjas foram distribuídas igualmente nas 6 caixas, é o zero, ele se chama resto. Então, é muito importante que você conheça como nós organizamos o algarismo de nossa divisão. E é com esta operação que iremos trabalhar hoje e em nossas próximas aulas. E a melhor maneira de memorizar essa organização, o algoritmo da divisão, é realizando. Então, só respondendo, ficarão em cada caixa 10 laranjas. Vou dar um tempinho, estudante, para que você registre aí em seu caderno, mesmo que o seu resultado esteja correto, que você tenha feito por um outro processo, é importante você ter aí em seu caderno, anotar a operação de divisão organizada, inclusive indicando o nome de suas partes. Pois quando em próximos momentos estivermos conversando e eu me referir a dividendo, divisor, quociente ou resto, você pode estar retomando aí em seu caderno e está tudo registrado. Um tempinho a você.
Prontinho, estudante? Agora que você já tem esse registro aí em seu caderno, trago ainda mais uma observação que tenho certeza que irá facilitar os cálculos que você ainda irá realizar em seu caderno. Quando pensamos na operação de divisão, e vou usar a nossa situação, a da Joana, que já sabemos que ela distribuiu as 60 laranjas em 6 caixas e em cada caixa ficaram 10 laranjas. Observem que trago aqui, resgatei a tabuada do 6 que nós construímos em outros momentos de nossas aulas. E você também tem aí, estudante, essa tabuada em seu caderno. E aí quero demonstrar a você uma relação muito simples e que quando você já tem ela pronta em seu caderno ou próxima aí em algum material que você possa manusear, a facilidade que a tabuada pode lhe oferecer. Primeira coisa que precisamos observar, estudante, é o nosso dividendo. Você se recorda mesmo, estudante, quem é o dividendo? É o 60, não é mesmo? Esse dividendo, ele se apresenta também no resultado da tabuada do 6. Observe que o resultado da tabuada está em uma cor diferente. Estou representando ela no azul. Então, nós temos no resultado da tabuada do 6 o 0, que é o 6 vezes o 0. Aí nós temos o 6, o 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e o 60. Então, observe que 6 vezes 10 é 60. Então, nós temos o 60 na tabuada do 6. É muito simples, estudante. 6 vezes 10 é 60. Isto quer dizer que 60 dividido por 6 dá um total de 10, que é o quociente da nossa operação. Então, sempre que você tiver uma tabuada construída aí em seu caderno e quiser usar ela para poder facilitar a sua operação, fique bem à vontade. Localize este resultado em sua tabuada. Se ele tiver, você já sabe que o número que você multiplicou pelo 6 é o resultado de sua divisão, ok? Mas irei demonstrar isso com mais calma em outras situações. Tudo bem até aí? Vamos continuar então? Bom, em outra barraca da feira, um senhor está arrumando 40 mangas em caixas com mangas em cada uma. Quantas caixas ele precisará? Observe que nós ainda não nos livramos da situação da feira, mas uma situação um pouquinho diferente. Em outra barraca, um senhor está arrumando 40 mangas. Não são mais 60. Observe que o nosso dividendo, que era 60, agora passou para 40. Está arrumando 40 mangas em caixas, com 5 mangas em cada uma. Então, nós não sabemos a quantidade de caixas, mas sabemos qual a quantidade que será colocada em cada caixa, que no caso desta situação é 5. Quantas caixas ele precisará? Vou dar um tempinho para que você registre em seu caderno esta situação e tente encontrar o resultado. E aí, estudante, que tal você agora já tentar fazer o algoritmo da divisão aí? A professora, na sequência, irá fazer a correção e você poderá estar conferindo se ficou corretamente, se ficou igual ou se houve algo que você ainda não assimilou e precisa fazer a correção. Um tempinho a você.
lá então, estudante? Bom, nós temos 40 mangas que serão colocadas em caixas com 5 mangas em cada uma. Quantas caixas ele precisará? 40 mangas em caixas com 5 mangas em cada caixa. Poxa, quantas caixas iremos precisar? Bom, o que sabemos é isso, que em cada caixa nós temos um total de 5 mangas. Quem é o nosso dividendo nesta situação, estudante? O dividendo é o 40. Então, já sabemos que iremos dividir, pois sabemos que teremos que distribuir essas 40 mangas em caixas. Se eu tenho que distribuir, já sei que terei de dividir. Então, iremos dividir o 40 pela quantidade de mangas em cada caixa e descobriremos a quantidade de caixas. Então, 40 dividido por 5, que é o nosso divisor. Então, vamos lá. 40 dividido por 5. Muito bem. Só relembrando que o 40 é o nosso dividendo e que o 5 é o nosso divisor. O resultado que iremos encontrar deste 40 dividido por 5 será o nosso quociente e o resto, que ainda não sabemos se será zero ou algum outro algarismo, ele tem o nome exatamente de resto. Pois muito bem, vamos dividir o 40 por 5. Mas, como na situação anterior eu resgatei a tabuada do 6 para facilitar o nosso trabalho, vou agora construir rapidinho com você também a tabuada do 5. E depois ela poderá ficar aí em seu caderno e você irá usando sempre que tiver a necessidade. Ela irá te ajudar bastante. Pensando na tabuada do 5, é sempre somarmos ao primeiro resultado, que é o 5 vezes o 0. É só nós acrescentarmos sempre mais 5. 5 vezes 1, por exemplo, estudante, sabemos que é o 1 mais 1 mais 1 mais 1 e mais 1. Então, sabemos que o total é 5. Mas se pensarmos no resultado que já temos, que é o 0, é só nós acrescentarmos mais 5 ao resultado que já encontramos. Então, 0 mais 5 dá 5. 5 vezes o 2 nada mais é do que somarmos o 2 5 vezes, ou somarmos 2 vezes o 5. Então, 5 vezes 2 é 10. Mas se pensarmos na facilidade de sempre acrescentarmos mais 5, pois estamos trabalhando com a tabuada do 5, vamos completar nossa tabela. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25. Mais 5, 30. Mais 5, 35. Mais 5, 40. Mais 5, 45. E mais 5, 50. Agora que você já entendeu como construímos a tabuada, você pode se beneficiar desta informação para facilitar esse registro. Mas vamos lá. Observe, estudante, que nós temos aqui na tabuada do 5 o resultado 40. 5 vezes 8 é igual a 40. Isto quer dizer que 40 dividido por 5 dá 8. Olhe que o resultado, que é o nosso quociente, ele vai logo abaixo do nosso divisor, logo abaixo da chave. Multiplicamos este 8 por 5. Então, realizamos 8 vezes o 5 ou o 5 vezes 8. E já temos esse resultado, que é 40. Então, pensando que 40, para chegar no 40, não temos nenhum valor, então vamos acrescentar o 0.
Mas se você sentir a necessidade de colocar aquele 40 ali embaixo do 40 que já está no dividendo e realizar a subtração como demonstrei aqui, também pode ser. Então, nós já sabemos que ele precisará de 8 caixas. Em cada caixa, já sabemos que haverão 5 mangas. 8 caixas, em cada caixa 5 mangas. 8 vezes 5 chega naquele total de mangas que o senhor tem para distribuir, que é 40. Tudo bem, estudante? Espero que você tenha compreendido com facilidade esse nosso início de divisão, mas continuaremos nossa conversa em nossas próximas aulas. Nossa aula se encerrou, aguardo você em uma próxima aula.